Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, capítulo 15, é um texto bem conhecido mesmo. Esse é um texto extremamente conhecido. Talvez você saiba até de cor. Quando você abrir aí, você vai ver que você sabe de cor esse texto. Provérbios, capítulo de número 15. Eu vou ler e depois eu gostaria que toda a igreja repetisse o mesmo versículo. Capítulo 15, versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No 3, 1, 2, 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Curva a sua cabeça. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade única que o Senhor nos concede estarmos aqui, Pai. Nesse culto de ceia maravilhoso, para juntos oferecer o nosso melhor a Ti. Deus, pedimos a Tua palavra, que o Senhor possa trazer-nos uma orientação, um direcionamento, um posicionamento e uma reflexão, Senhor. Pai, é bem verdade, Senhor, que esse louvor que foi encantado pelas crianças é uma verdade absoluta. Olhar para a cruz é como olhar para o espelho, Deus. Porque quando olhamos para a cruz, nós realmente percebemos que nós é quem somos o vilão. Nós é quem precisamos de transformação. E lá na cruz, o Senhor verteu o seu sangue precioso para nos salvar. Então, Deus, em nome de Jesus, na vida real, Senhor, o maior vilão somos nós. Que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos direcionar e que a Tua palavra possa ser aplicada em nossas vidas. Assim nós oramos, te pedimos, continue conosco, Senhor, porque o Teu amor por mim, o Teu amor por nós, não tem fim, não. Amém e graças a Deus. Nós estamos aí enfrentando momentos difíceis. E eu pensei numa palavra para a gente falar hoje, nesse culto de ceia, e eu pensei sobre um litígio existencial, né? Um litígio existencial, um litígio espiritual. E me veio uma pergunta quando eu pensava nisso. E a pergunta que me veio é a que eu faço hoje para mim e para você. Qual é o tamanho do seu ego? Qual é o tamanho do seu ego? Essa é uma palavra e é uma pergunta que aparentemente parece não fazer muito sentido para nós, mas a gente verá no decorrer dessa ministração que o ego é algo principal e é o principal causador do litígio existencial. O ego é o principal causador de toda a separação que há entre marido e esposa, entre filhos e pais, entre irmãos e irmãs, entre amigos e amigas, entre a família, seja ela pessoal, seja ela a família de Cristo, enfim. O ego é o maior vilão, porque o ego está relacionado exatamente em quem somos. Esse texto nos ensina uma lição extraordinária. E qual é a lição que esse texto nos ensina, irmãos? A lição que esse texto nos ensina é que o poder do agressor e o poder das sequelas vai depender não do agressor, não das sequelas, mas vai depender do posicionamento da vítima. O poder do agressor e o poder das sequelas vai depender. Essa amplitude, as consequências geradas, depende mais do agredido do que do agressor. E isso é muito interessante porque
Porque nós somos vítimas constantemente de várias situações. E muitas das vezes, quando somos vítimas de uma situação, nós corremos, irmãos, um sério risco, corremos um sério perigo. Do que? De vítima nos tornarmos igual ao agressor. O agredido corre um perigo muito grande. Aquele que foi agredido, aquele que foi rendido, aquele que foi vendido, aquele que foi maculado, aquele que foi frustrado, aquele que foi decepcionado, ele corre um risco muito grande de, ao invés de vítima, se tornar igual ao agressor. É interessante porque na sexta-feira, se você assiste televisão, você provavelmente ouviu o que aconteceu na sexta-feira. Um empresário, dono de uma Porsche, ele parou em um posto de gasolina para abastecer o seu carro. O cara então veio e, anunciou o assalto, é um assalto. E ele então ali, como ele era um CAC, ele era um atirador desportivo, o que ele fez? Ele saca a sua arma e ele então, o bandido sai correndo, ele vai atrás do cara e atira, e tiro cá, e tiro ali, e tiro lá. Beleza, e na filmagem aparece, a vítima correndo atrás da presa, e o carro, o Porsche passa para lá, e o Porsche passa para cá, e ele passa, atira, e tira para lá, tira para cá. Nesse mesmo momento, um investigador da polícia estava passando, ele viu a ação suspeita do bandido, o que ele fez? Ele também saca a arma e atira no pé do bandido. O bandido cai, a arma dele cai também, só que a arma era um simulacro, não era uma arma de verdade. E aí o que acontece? Nesse momento, o bandido rendido pelo policial, vem o empresário por trás do policial e dá um tiro no peito do bandido. Naquela mesma hora, aconteceu, sabe o que com ele? Ele foi preso por tentativa de homicídio, porque ele foi preso em flagrante. Oi, pastor, mas peraí, o cara estava sendo assaltado, poxa. O cara estava sendo assaltado, ele correu atrás, pois é. De vítima, passou a ser igual ao agressor. O bandido já estava rendido pelo policial e não tinha mais o que fazer. Mas ele veio achando que tinha direito de revidar e deu um tiro no bandido. E então o policial teve que efetuar prisão naquele mesmo. E é lógico, para o policial foi duro fazer isso, sim ou não? Sim. Mas ele precisava fazer a justiça ser cumprida. Não existe legítima defesa nesse caso. Não tem legítima defesa nesse caso. Os primeiros tiros que ele deu anteriormente, legítima defesa. Mas, o que ele fez? Ele deixou que a circunstância, que a sequela moldasse o seu coração a ponto do estado de vítima se transformar em um réu. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Essa lição, esse texto aqui, ele revela para a gente uma lição extraordinária. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta que a gente dá para a agressão da vida, a resposta que a gente dá para as coisas as quais são feitas contra nós, vai definir quem realmente nós somos. Para aquele empresário, ele vai precisar de bons advogados. Bons advogados mesmo. O delegado, na sua reportagem, ele até disse: é duro perceber que a vítima virou presa, mas a gente precisa fazer a lei ser cumprida. Talvez alguém poderia dizer: mas peraí, meu, o cara morreu, o cara era um bandido, poderia, é um a menos. Esse é o sentimento humano, é um a menos.
Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem uma forma diferente de tratar o malvado. Na nossa concepção, o malvado precisa morrer, precisa pagar com a mesma moeda. Mas na concepção divina, sabe como é que Deus trata o malvado? É dando ao malvado a oportunidade de recomeçar. É assim que Deus trata o malvado. Se não, olha para você. Olha para você. Deus, Ele deu a mim e a você a oportunidade de recomeçar, porque nós não deixamos de ser malvados, somos malvados todos os dias. Controlados pelo Espírito Santo, sim. Regido pelas ações divinas, sim. Mas na vida real, o maior vilão está aí. O maior vilão está aqui. O maior vilão somos nós. E é interessante porque Jesus, Ele deixa uma lição para nós extraordinária. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, vá rapidinho, coloca seu dedo aí em Provérbios e vai lá comigo em Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo de número 38 e 39, que diz assim: ouviram o que foi dito, ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, faça o quê? Ofereça a outra, a esquerda. Se alguém te der um tapa na face direita, dá a esquerda também. E essa lição que Jesus nos ensina, irmãos, é claro que esse texto não é literal. Esse texto não é literal. Jesus não está mandando você literalmente dar a face para outra pessoa, né? Bater. Não, Jesus não está falando isso. Mesmo porque é o seguinte: ninguém que tomou um tapa na cara vai dar outra face para apanhar. Isso não é literal. O que Jesus está querendo nos dizer? O que Jesus está querendo nos ensinar é que se alguém agrediu você verbalmente, se alguém causou algum dano em você, você não pode reagir com essa pessoa da mesma forma que essa pessoa agiu com você. Dar a face direita ou dar a face esquerda aqui representa exatamente esse posicionamento de brandura. É diante da oportunidade com o outro, você abaixa a guarda, tratamos o outro como o outro nos trata, nós então nos tornaremos igual a ele. O pastor Martin Luther King disse que o problema do malvado é quando é igual a ele. As mesmas ações que ele. De vítima, podemos passar a ser o agressor, que deixando a maldade do malvado prevalecer, moldando a nossa vida. Agora, veja comigo, se nós não somos tentados todos os dias, devolver com a mesma moeda, sim ou não? De vez em quando dá sim vontade da gente responder à mesma altura. Seja para o patrão, seja para o irmão, seja para a esposa, seja para o marido, seja por amigo, seja para quem quer que for. Tem coisas que acontecem na nossa vida que, se de fato, de verdade, nós não estivermos ali com uma consciência plena do que realmente é o novo nascimento, a gente deixa se levar. Eu vou falar uma coisa, meus irmãos, o Evangelho, caminhar com Cristo, irmãos, não é para gente curiosa, não. Caminhar com Cristo não é para simpatizantes, não. Caminhar com Cristo é para quem nasceu de novo. Porque se de verdade a gente não nasceu de novo, irmãos, sempre nós colocaremos diante de nós a ação e o desejo carnal. Sempre. O que vai predominar, o que vai prevalecer é a ação do homem.
é a ação do velho Adão. Porque comigo é assim, eu não levo o desaforo para casa. Bateu, levou. E o que é isso? Isso é uma característica de alguém que perdeu a sensibilidade do nascer de novo. Diante de uma oportunidade de ofender a altura, diante de uma oportunidade de devolver no mesmo nível, a gente então, com a palavra de Deus tatuada, como disse o salmista, gravei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para que nos momentos em que eu me exceder, nos momentos em que eu me sobressair, eu não peque contra ti, Senhor. Deixando a velha natureza falar mais alto. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para quando for humilhado, exposto, para quando for maculado, a minha resposta possa ser branda. A minha resposta possa ser pacífica. A minha resposta possa ser uma resposta de comunhão. Quantas e quantas vezes, irmãos, tendo a oportunidade de pacificar, a gente joga gasolina? Quantas e quantas vezes tendo a oportunidade de pacificar, alguém trouxe uma situação, um problema, você viu, você acompanhou, e você tem a oportunidade de se tornar o que Jesus nos ensina: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. A gente, ao invés de apagar o fogo, a gente joga gasolina, porque na verdade a gente gosta mesmo é de ver o circo pegar fogo. Porque quem nasceu de novo sempre terá uma resposta branda. Quem nasceu de novo sempre demonstrará para o agressor ou diante da injustiça que agora ele não é mais aquela pessoa que era antes. Antes eu agia por impulso, antes eu agia sem pensar, antes eu agia de qualquer forma, agora não. Agora eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para fugir logo dela. Quando eu ouço cristãos dizendo que dá uma boiada para não sair de uma briga, eu penso, essa pessoa não nasceu de novo. Precisa voltar para a cruz. Precisa voltar para a cruz. Porque a palavra branda desvia o furor. Quantas vezes no trânsito a gente faz uma cagada e a gente fecha alguém, a gente nem viu um carro pela esquerda, a gente entra, faz uma cagada e daqui a pouco a gente percebeu que a gente poderia causar um acidente, a gente cai em si, a gente abre o vidro e a pessoa já está vindo atrás de você te seguindo e aí ele vai te esculhambar. Daqui a pouco você abaixa o vidro e fala assim: poxa vida, me perdoa, cara, eu não te vi, foi mal. Na mesma hora a pessoa baixa a guarda e fala: tudo bem, não, beleza, mas presta atenção aí, pô, né? Mas se não, se nesse momento a gente passa e fala assim: oh, olha para você, pronto, já era, aí você arruma uma briga. Quantas mortes de trânsito, irmãos? Quantas mortes no trânsito? Quantas mortes na igreja, quantas mortes na família, por quê? Porque tendo a oportunidade de lançar uma palavra branda, pelo contrário, lançou uma palavra dura, e ao invés de trazer ali, sabe, mansidão para a situação, suscitou ira, suscitou revolta. Essa é uma palavra, irmãos, que precisa estar alicerçada e tatuada no nosso coração. Diante das adversidades da vida, irmãos, se não nascer de novo, a resposta que daremos à vida e às pessoas sempre serão respostas duras, sempre serão respostas que, ao invés de apaziguar. Você sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que achar
que porque alguém é crente, que porque alguém está na igreja, essa pessoa nasceu de novo. Às vezes é só um simpatizante, às vezes é só alguém que tem um nome no hall de membros, mas a sua ação, a sua conduta não mostra ser alguém que nasceu de novo. Não tem brandura, não tem humildade, não tem flexibilidade, não tem apaziguamento no trato. Abra sua Bíblia rapidinho aí, por favor, em Romanos, capítulo 9, versículo 6. Romanos, capítulo 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6 diz assim: não pensem vocês que a palavra de Deus falhou. Olha aí, não pensem vocês que a palavra de Deus falhou. Pelo contrário, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os de Israel são israelitas. Nem todos os que estão na igreja são crentes. Nem todos que estão num ajuntamento nasceram de novo. Não se engane. Você é um pacificador, porque aquele que nasceu de novo, irmãos, a Bíblia nos ensina que aquele que age com brandura, ele é um pacificador. Ele é alguém, ela é alguém que realmente de verdade entendeu o que a Bíblia nos ensina. Porque quando somos pacificadores, sabe o que a gente ganha? A gente ganha o direito de viver em paz na terra. De viver em paz na terra. Hoje pela manhã nós aprendemos sobre generosidade na família, né? E quando a gente olha para a família espiritual e para a família carnal, a nossa família existencial, a gente percebe que dos dois lados tem a mesma pessoa. Sempre tem aquele irmão lá na sua família, lá na sua casa lá, que é o faísca. Ele sempre liga para dar notícia ruim, ele sempre liga para acender a chama, porque ele gosta de ver o circo pegar fogo, ele gosta. Sabe aquele primo? Sabe? Acho que não tem na sua família não, acho que é só na minha, né? Sabe aquela pessoa que gosta de, né? E alguém liga e fala, rapaz, ó fulano, sabe? E aí, nessa hora, Deus está dando a oportunidade desse irmão de sangue dizer assim, não, poxa, né? Ele é assim mesmo, ele é cabeçudo, mas vamos continuar caminhando com ele, é nosso irmão. A gente aproveita e faz o quê? Bora mesmo, esse miserável, né? Na família espiritual não é diferente. Quantas vezes a gente recebe mensagens, a gente recebe um áudio de alguém, né? Você viu fulano de tal, e a gente, ao invés da gente usar o que Provérbios nos ensina, que a palavra branda desvia o furor, para a gente ganhar também a coletividade, o amor, a reciprocidade do outro, e dizer, não, vamos orar, poxa, vamos orar por ele, está assim, mas é assim mesmo, vai melhorar, não. A gente falou, o que ele fez? É assim mesmo. E aí a gente aproveita, deixa. A irmã Raquel falou bem colocado aqui, é só uma faísca, não precisa de muita coisa, é só uma faísca. O Marcelo, o ano passado, colocou um vídeo no grupo da igreja que eu achei muito interessante. E o vídeo dizia o seguinte, que houve uma morte coletiva em um vilarejozinho. E por que houve uma morte coletiva num vilarejo? Simples. Porque alguém soltou o cavalo. O cara soltou o cavalo. Não, quem soltou o cavalo parece nessa ilustração foi o diabo, né? O diabo foi lá de noite, soltou o cavalo entrou na fazenda do outro cara, cortou a cerca no peito, entrou dentro do sítio do outro, zoou toda a plantação, e o cavalo, irmão, fez um arrebento na plantação de todo mundo. O que aconteceu?
O cara da horta foi falar com o caseiro, que o caseiro foi falar com o fazendeiro, e todo mundo foi armado. E aí, sabe o que aconteceu no final, né? Chacina terrível. E no final das contas, a ilustração termina dizendo o seguinte: o diabo dizendo: eu não fiz nada, só soltei um cavalo. Basta uma palavra, é só soltar uma faísca, que todo mundo em sua volta morre. Morre pai, morre mãe, morre irmão, morre família, morre tio, morre o pastor, morre o louvor, morre a igreja, morre todo mundo. Uma só palavra, solta o cavalo e está tudo certo. Isso é muito sério. Esse texto vem nos ensinar aqui o que Salomão, irmãos, o livro de Provérbios são lições extraordinárias, né? A resposta branda desvia o furor. Às vezes eu ouço alguém sempre me dizer o seguinte, né? Cara, você não se importa com nada, você não está nem aí para nada, você é um cara tão tranquilo. Não, pelo contrário, eu me importo com tudo. A questão é que eu não permito que as coisas em minha volta e que as pessoas à minha volta me moldem. É isso que eu faço. Eu me importo com tudo, mas eu não permito que a maldade do malvado me contamine. Eu não permito que a ação do agressor me tire do estado de vítima para agressor também. E Jesus disse: ouviste o que foi dito, bateu, levou, roubou, feriu, matou, morre também. Mas eu vos digo, ofereça a outra face. E oferecer a outra face é que exatamente isso. É agir com brandura, é agir com mansidão, é tendo a oportunidade de mostrar para o outro que você não é tudo isso. Controlar o que as pessoas dizem, controlar o que as pessoas falam, controlar o que as pessoas fazem. Não está. Nós até queríamos, mas não está. A verdade é uma só. A gente não consegue controlar nem as nossas próprias ações. A gente não consegue controlar nem as nossas próprias palavras. Como que nós vamos tentar controlar a palavra do outro, a ação do outro? E a pergunta é: por que então que nós não conseguimos responder com brandura diante das dificuldades da vida? Por que a gente não consegue responder com brandura diante dos incidentes, percalços, contratempos, dos apontamentos, das falácias? Por quê? Por que a gente não consegue agir com brandura? A resposta é a pergunta inicial. Quem lembra qual foi a pergunta inicial que eu fiz? Hã? Estou ouvindo aí uns? Oh, aleluia. Por que a gente não consegue responder de uma forma serena, de uma forma clara, de uma forma branda, de uma forma pacífica diante das agressões da vida? Porque você tem um ego grande. Porque o seu ego é grande. Porque o meu ego é grande. Porque o nosso ego é absoluto. E quando o nosso ego, irmãos, é absoluto, a gente não admite ninguém falar menos de nós. Já pensou se Jesus Cristo tivesse o ego do tamanho do meu e do seu? Ele nunca teria ido para a cruz. Por que a gente não responde de uma forma branda? Por que a gente não consegue lembrar de Provérbios 15 diante do apontamento, diante da calúnia, diante da agressão, diante dos impropérios da vida? Por que a gente não consegue lembrar que a palavra branda desvia o furor? Por causa do ego, Suzana. Eu aprendi com o pastor Darcio uma coisa: que se essa palavra não for para você, pegue ela somente como precaução. E
essa misericórdia, dizendo: Deus, não me deixe mergulhar nessa deturpação do eu, a saber, o meu ego. Agora, se for para você, hoje é a noite de você deixar na cruz tudo que passou, se posicionar e dizer: ego, não, aqui não. Ouvir, irmãos, uma palavra de desaforo, ouvir uma palavra de humilhação, né? Ser humilhado, principalmente se você estiver com a razão, irmão, não é para qualquer pessoa, não, irmão. Um dedão na cara. A gente fica: cala a sua boca, quem manda aqui sou eu, você está falando o quê? E a pessoa te humilhar, a pessoa te desdenhar, e você está certo. Não é fácil, não. Está pensando que é fácil? De fato e de verdade, temos que ter a consciência de que nós nascemos de novo. Porque senão, irmãos, senão a gente não vai... O problema todo é você ser agredido, humilhado, tendo a consciência de que está certo, e ainda tem que raciocinar rápido. Você tem que parar, pensar rápido. Em Provérbios 15, diante da agressão, você tem que parar rapidinho e dizer: meu Deus, a palavra dura, Senhor, suscita ira, mas a palavra branda, Senhor, desvia o furor, me ajuda. O que eu faço agora? Não é fácil, não. Se não estivermos ligados com Deus, tendo nascido de novo, o nosso ego vai nos dominar. E aí, a única frase que vai predominar na minha e na sua vida, sabe qual que é? Lá dentro, o ego vai dizer para você: vai deixar? Vai deixar essa humilhação? Você é um homem ou você é um rato? Você é uma mulher ou você é uma barata? E aí a gente pensa: não. Ser humilhado o quê? E aí a gente já dá logo um jeito de soltar aquela velha frase: eu não sou homem de levar desaforo para casa. Eu não sou mulher de levar desaforo para casa. Aquele que tem esse sentimento, irmãos, precisa de verdade nascer de novo. Se Jesus estivesse no seu lugar, diante da dor, da humilhação, da frustração, da decepção, ele levaria desaforo para casa ou ele ia dar um safanão? Ouviste o que foi dito. Olha Jesus cumprindo a lei. Ouviste o que foi dito. Quem disse isso? Moisés. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não deixe o malvado te transformar em alguém igual a ele. Você não é mau, você não é ruim, você é uma pessoa que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, está procurando melhorar. Então não deixe a atitude do malvado mudar quem você é. Isso é muito sério. Sabe o que se chama isso? Ego absoluto. O ego absoluto, ele não se satisfaz somente em adorar. O ego absoluto, ele não quer somente cultuar a Deus. O ego absoluto, ele quer dar o melhor culto, mas ele não quer dar o melhor culto coletivo, ele quer dar o melhor culto sozinho. E ele não se importa de matar Abel. Ele não se importa de tirar a vida do outro. O ego absoluto não se importa de vender a sua primogenitura. O ego absoluto não se importa de barganhar com Deus. Isso é ego. E isso está intrínseco dentro de nós, irmãos. Esse é um vilão que você precisa e eu preciso, nós precisamos lutar todos os dias contra ele. Não tem casamento que aguenta, irmãos. O homem que ele é arrogante, presunçoso, prepotente, um homem que é egocêntrico, a mulher não aguenta, irmãos.
Uma mulher que é egoísta, uma mulher que tem um ego absoluto, o marido não aguenta. A família que tem tudo isso, ninguém aguenta. A igreja que tem pessoas com ego absoluto, não suporta. Se relacionar com pessoas com ego absoluto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. As crianças cantaram, quem é o maior vilão? Sou eu, é você, somos nós. O ego vai ser, tem coragem de dizer as verdades que a gente precisa ouvir. Isso dilacera a nossa alma, que ninguém gosta de ouvir a verdade. Quando nós encontramos pessoas que apontam o dedo para nós e dizem assim: você ainda é mentiroso, você ainda é orgulhoso, você é invejoso, você é fofoqueiro, fofoqueira, isso mexe com o nosso ego. A gente diz: alto lá. O nosso ego não está preparado para ouvir verdade. O nosso ego está preparado para viver uma vida de projeção. O ego vive sempre no mundo ideal. O ego vive sempre no mundo que ele cria. O ego nunca vive no mundo real. Aconteceu comigo uma vez, sabe o quê? E assim, isso é um problema do ego. Isso é um problema seríssimo do ego. Porque o ego é fake. O ego, ele transforma a pessoa em algo que não existe. Uma vez, eu converso sempre com uma pessoa, e aí a foto dessa pessoa no status, cara, que foto, que mulher bonita. Foi, um dia eu vou conhecer essa mulher pessoalmente, falo com ela por telefone sempre, né? Beleza. A foto do perfil do Instagram ou do estragão, sei lá o nome disso aí, que eu acho que é mais estragão, porque quando você vê a pessoa mesmo, é um estragão. E aí eu fui guiado pela foto, né? Fui lá pro teste pessoal. Vou lá conhecer pessoalmente, né? Uma voz agradável, né? Aos ouvidos. Lá. Fulano de tal, tá aí? Pois não. Eu sou fulano de tal. Hã? Quê? Você sabe aquele baque que você toma? Hã? E assim, na hora, depois eu pedi perdão para Deus, porque a minha reação foi espontânea. Eu disse: o quê? Né? Mas por que, irmãos? Porque a gente cria esse mundo de faz de conta. Você não é o que você disse. Você não faz o que você disse fazer. A gente vive cobrando das pessoas perfeição. Você é perfeito. Você vive dizendo para as pessoas não fazerem certos tipos de coisas e você faz. Você vive cobrando o posicionamento das pessoas e você se posiciona. A gente pode viver um mundo de ilusão. A gente pode viver no fantástico mundo de Bob. A gente pode projetar as coisas da nossa vida. Mas quando, na verdade, as pessoas passarem a conhecer quem de fato e de verdade nós somos, talvez elas não irão querer mais se relacionar com você e comigo. Porque a gente cria um fake. A gente cria uma aparência. A gente pinta, a gente elocubra a nossa história. Isso é muito sério. Quem pensa e tem um ego absoluto, não se importa em matar aqueles que estão à sua volta. Os irmãos, essa questão aí é tão séria do ego absoluto. Vocês lembram aquele caso do menino de 11 anos? Que o pai e a mãe tirou o celular dele. Acabou com o mundo do menino. O menino tinha uma vida. Ele criou um mundo, ele criou um personagem, ele criou uma vida fictícia na internet. No Instagram, no YouTube, no Facebook, a vida dele era aquela. E o que aconteceu foi que ele simplesmente, a mãe dele e o pai dele disse: a partir de hoje você não usa mais celular.
E aí o que ele fez? Matou a mãe, matou o pai e matou a irmã. O moleque tem 11 anos. Passou esse caso aí esses dias. Sabe por quê? Porque alguém destruiu o mundo de faz de conta dele. Irmãos, quando alguém tira a gente da nossa zona de conforto, a gente vira um cão. Na verdade, a gente entra no cão. Não é o cão que entra na gente. Tem gente que a gente quer tão ruim que é ele que entra no cão. Desconstrói a vida da pessoa. Porque ninguém está, irmãos. O que Jesus nos convida é uma vida real e não um mundo ideal. O mundo ideal é um mundo de faz de conta, irmãos. Esse mundo não existe. Esse mundo de não se machucar, de não ser agredido, esse mundo de algodão, esse mundo de papel, não existe. Assim como perseguiram o vosso mestre, perseguirão a vocês também, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram Jesus, você não vai ser perseguido? Se caluniaram Jesus, não vai caluniar você? Se colocaram Jesus na forca, não vai colocar você? Ego. Quem é orgulhoso, sarcástico, egocêntrico, nunca usará palavras brandas. O orgulhoso foge de Provérbios 15, porque ele tem prazer em estar por cima da carniça. Tem pessoas, irmãos, que são dissimuladas, falam o que não falaram, contam o que não fizeram, só para suscitar ira. Você conhece gente assim? Pessoas que dissimulam a situação, pessoas que inventam, que alguém disse A, e aí ela fala B, C e D, só para levantar ira, só para levantar discórdia, contenta. São pessoas dissimuladas. E quem são essas pessoas? São pessoas que têm um ego absoluto. Você está em Mateus aí? Dá uma olhada em Mateus 16 e 24 e eu vou terminar. Mateus 24, 16 e 24 diz assim, olha que coisa interessante. Então disse Jesus aos seus, era discípulos de Jesus, era alguém que caminhava com Jesus, era alguém que já fazia a obra de Jesus, mas precisava ouvir de Jesus essas palavras. Olha o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Sabe o que é o si mesmo? É o ego. Aquele que quiser vir após mim, abandone o ego, negue-se a si mesmo. Sabe, palavra branda, irmãos, ela cabe em toda situação. E deixa eu dizer uma coisa: você tendo razão ou não, a palavra branda cabe em qualquer situação. Se você tem razão, traz uma palavra de brandura e diga: Senhor, entra com providência, Senhor. Se você não tem razão, abaixa a bola e pede misericórdia a Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa palavra é para os discípulos, pessoas que andam com Ele, mas que preferem alimentar mais o ego do que se sujeitar à humildade e deixar Cristo reinar. Negar a si mesmo? Deixar as pessoas me humilhar? Estou fora. Nem a pau, Juvenal. Essa é a ação e a intenção de muitas pessoas. Precisam ser humildes. Precisam entender que a palavra branda desvia o furor. Na sua casa as coisas podem ser melhor. No seu trabalho as coisas podem ser melhor. Na sua vida as coisas podem ser melhor. Na igreja as coisas podem ser melhor, desde que a gente tire de nós o ego. Pode ficar tranquilo que é só a comunicação do alarme, tá bom? Essa voz que vocês estão ouvindo aí. A palavra branda. Então, quem segue Jesus com ego absoluta
não viverá uma vida verdadeira. A pessoa que segue Jesus precisa entender que andar com Jesus é ser humilde. E por que muitas pessoas se afastam de Jesus? Sabe por que muitas pessoas se afastam de Jesus? Se afastam da igreja? Porque o ego é muito grande. Antigamente, quando você ia conversar com algum desviado, sabe o que ele dizia? Pô, rapaz, você precisa voltar para a igreja, poxa, né? Precisa voltar para a igreja. Aí a pessoa dizia assim: é verdade, cara, eu preciso voltar para a igreja mesmo e tal. Hoje, quando você encontra alguém que saiu da igreja, né, e que se desviou, alguns dizem: eu? Voltar para a igreja? Você está maluco? A igreja é um problema. Tem pessoas que o ego é tão grande que elas têm a pachorra de dizer que a igreja não merece elas. Eu estou fora de igreja. Eu vou viver minha vida sozinho. Que é isso, irmãos? Isso é o ego. O ego é grande demais. Os quebrantados e humildes entendem, é verdade, Senhor. Longe de ti ficará mais difícil as coisas. Eu preciso continuar caminhando pela graça. Mas os que têm o ego absoluto não aceitam a sua posição. Termino dizendo que é verdade que a igreja não é quem deveria ser. E as pessoas da igreja não fazem o que deveria fazer. Mas eu te pergunto uma coisa, você que me ouve aqui e de casa: você é o que deveria ser? Você faz o que deveria fazer? Porque nós temos essa pretensão de cobrar as pessoas serem e fazerem. Mas você não é. E você não faz. Eu não sou e eu não faço. Mas eu quero que você faça. Eu quero que você seja. Mahatma Gandhi, um dos maiores revolucionários da história indiana, ele sempre disse: seja você a mudança que você quer no outro. A mudança começa em você. Mude você. Se transforme em você. Desça do pedestal. Quebre o seu ego. Diminua para que ele cresça na sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. E eu finalizo então deixando aí para mim e para você duas lições. Primeiro, ame-se. Se você precisar brigar com alguém, brigue com o seu ego, que é arruaceiro, que é brigão e que é prepotente. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra quem? A nossa briga, a nossa luta não é contra a carne. Então, se a minha luta não é contra a carne, eu não posso brigar com você. E se eu tiver que brigar com alguma carne, que eu brigue comigo mesmo, que eu brigue contra o meu ego, que eu brigue contra as minhas próprias vontades. O inimigo agora é outro. O inimigo é você. O inimigo sou eu. Esse é o nosso problema. A Bíblia diz o quê? No que diz respeito a vocês, mantenha sempre a paz com quem? Completem o versículo. No que diz respeito a vocês, mantenham a paz com todos. Não é possível que ninguém conheça esse versículo, não? Mantenha a paz com quem, Cris? Cris, com todos os homens. No que diz respeito a mim, no que diz respeito a você, mantenha a paz com todas as pessoas. A palavra branda desvia o furor, mantenha a paz. Mas
A palavra dura suscita ira. No que diz respeito a você, seja um pacificador, meu irmão. Seja um pacificador, minha irmã. Reina e herda aquilo que Jesus te prometeu. A paz em todos os lugares. Negar a si mesmo, irmãos, é contrário ao ego. Então ame-se. E se tiver que brigar com alguém, brigue com você mesmo. E segundo, tentar contra o ego é saber que o outro não é o nosso inimigo. Se o outro é o meu inimigo, se o meu irmão é o meu inimigo, se a minha irmã é a minha inimiga, significa que essa relação adoeceu. Sabe em que ponto? Os dois têm o ego absoluto. Um, porque não quer ceder. E o outro, porque tem certeza que não vai ceder. A relação adoeceu. Quando o outro se torna o meu inimigo, eu estou doente. E o outro também adoeceu. Então eu quero deixar esta palavra para o meu e para o seu coração essa noite de reflexão para a gente ceiar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Você foi agredido? Você foi humilhado? Humilhada? Lançaram palavras contra você? Usaram artifícios contra você? Denegriram e deturparam a sua imagem? Procure a paz. Seja um pacificador, porque quem te justifica é Deus. É Ele quem nos justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, irmãos. Eu e você não precisaremos mover uma palha. A gente só precisa dizer: Deus, me ajuda a segurar a velha criatura. Me ajuda, Senhor, a não deixar o velho homem, a velha mulher, tomar conta de mim. E então, irmãos, nós conseguiremos caminhar nesse mundo caminho. A gente pode colocar a culpa em todo mundo, pelas nossas fraquezas, pelas nossas debilidades, pelo nosso abandono, pelo nosso desprezo, mas no final das contas, o ego absoluto que nós temos não nos deixa pedir perdão, não nos deixa recomeçar, não nos deixa pedir desculpa, não nos deixa se humilhar. Mas que essa noite possamos deixar diante da cruz, diante do altar, toda arrogância, toda prepotência, e dizer: Deus, me ensina a ser melhor. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça um minuto. Eu quero que você curve a sua cabeça um minuto. E nesse momento de reflexão, eu gostaria de juntos, eu e você, antes de nós ficarmos de pé para cear, que nós possamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e perceber quantos litígios há em nossa vida, com quantas pessoas a gente rompeu, quantas separações a gente causou na nossa vida, quantas e quantas separações nós deixamos tomar conta do nosso coração, simplesmente porque a gente não se perdoou, não se abraçou. Nesse momento, ore comigo. Diga para Deus: Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajude a melhorar, Deus. Oh, aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Deus, nós queremos te bendizer, Senhor. É verdade que nós precisamos melhorar, Deus, mas nós somos pessoas autossuficientes. Poderíamos estar melhor do que estamos hoje, poderíamos estar mais longe de onde estamos hoje, mas o nosso ego é muito grande, Senhor. Falta em nós a característica de Cristo, Senhor, para reconhecer que nós precisamos ter palavra branda. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a melhorar. Aleluias. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. De olhos fechados, canta. Adore ao Senhor de olhos fechados. Adore a Ele. Cante como se fosse a palavra que você quer para o seu coração. Abrimos mão. Eu abro mão de tudo. Nós abrimos mão, Senhor, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Declara, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, Senhor, que? Oh Deus, a palavra branda, Senhor, tira o furor. Ah Deus, então joga por terra esse ego maligno, essa ação de Satanás contra a nossa vida. Essa noite, Deus, nós queremos colocar diante de Ti toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, toda, Deus, o nosso ego, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos ser moldados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos mergulhar, 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 mergulhar. Precisamos ser limpos, ó Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, como Naamã curado, eu abro mão de tudo que sou. Você abre essa noite só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu. Você pode declarar mais uma vez? Senhor, que? Quebra o meu orgulho, Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me
Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Que essa noite Deus possa quebrar o nosso orgulho e nos ensinar que a palavra branca tira o furor. Louvado seja Deus. Por favor, pode tomar o seu. Quero convidar aqui, em nome de Jesus, para ficar aqui diante do altar, Pastor Márcio, Presbítero Francisco, Diácono Altemir e a Diaconisa Maria. Irmão Francisco, desliga para nós as luzes aí, por favor. Nós vamos participar desse momento maravilhoso, que é a ceia do Senhor. E nós entendemos, irmãos, que a graça do Senhor nos basta e nada mais. Pode ligar essa daí, Francisco? E nós vamos tomar, irmãos, essa ceia essa noite, sabe como? Deixando tudo diante do altar. Que o orgulho, o ego, possa ficar diante da cruz. E que o nome dele possa ser glorificado. Apaga essa luz aí do seu lado, Adriano. Pastor Márcio vai orar pelo pão. Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Obrigado, Senhor. nós te rendemos graça por mais uma oportunidade de estarmos diante do Senhor. Conhece e esquadrinha nosso coração. Oh Deus, E o aleluia. Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos egos, nossos orgulhos e nos ajude, Senhor, a melhorar a cada dia. Agora apresentando diante do Senhor Oh Deus, esse simples pão, meu Pai, que eu tenho certeza, como diz a sua palavra, que vai alimentar a nossa vida espiritual, tem misericórdia de nós. que vai nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Em nome de Jesus, venha nos abençoar mais uma vez a nossa oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue o seu pão. Você que nasceu de novo, tem Jesus.